Bom dia a todos. Bom, então estamos continuando aqui as nossas aulas à distância. Afinal de contas, esse período que passamos pede esse distanciamento social, mas vamos trabalhando, embora à distância, sempre juntos aqui da maneira que nós podemos. Não esqueçam o álcool gel, né? Temos que prevenir e nos cuidar, tá certo? Então, continuando as nossas aulas, hoje nós vamos começar a falar de dinâmica. Dinâmica é uma outra parte da mecânica. Até as aulas passadas, nós estávamos falando de cinemática. Na cinemática, nós aprendemos a velocidade, a aceleração, o espaço, mas a gente não estava preocupado com as causas. O que gerou essa aceleração? Qual foi a causa dessa aceleração? Isso a gente não estava preocupado. Agora não. Agora nós vamos nos preocupar realmente com isso. É na dinâmica que a gente se preocupa com as causas do movimento. Então, começando lá no capítulo 6 do livro texto de vocês, introdução à dinâmica. Para se falar de dinâmica, a palavra fundamental é força. Estaremos trabalhando agora até o final do ano, sempre falando de diversos tipos de força, o que essa força gera, o que ela causa. Então, já que temos que falar tanto, vamos definir. Ah, professor, mas eu já ouvi falar de força, de falar da força do pensamento, de falar que a união faz a força. Não. Vamos agora fazer um letramento de física. O que significa, qual a definição de força no contexto da física? É isso que nós vamos falar agora. A força é todo agente capaz de produzir uma mudança no estado de movimento de um corpo ou a deformação daquele corpo ou ainda o equilíbrio. Isso é força, tá certo? Então, efeitos, como a própria definição já sugere, ele pode mudar o estado de movimento, ele pode acelerar, tá certo? Ele pode deformar ou ainda ele pode equilibrar. Esses são os efeitos de força. Bom, e quais são as forças que a gente tem no dia a dia? No dia a dia a gente tem um monte de força. Tem a força gravitacional. Que força é essa? É a força-peso. Ora, por que esse corpo está aqui e está em repouso e muda o seu estado de movimento? Opa, mudou o estado de movimento? Tem força. Que força que atua sobre ele que faz mudar o estado de movimento? É a força de atração gravitacional, mais conhecida como força-peso. Outra força, quando eu tenho um ímã e um corpo metálico, ou dois ímãs, como é esse caso, existe uma interação entre esses dois corpos. Então, quando ele está aqui, se eu aproximo ele gera uma modificação no estado de movimento. Isso é força magnética, tá certo? Quando eu tenho uma corda e eu aplico uma força sobre essa corda, o que vai acontecer com aquela caneca lá? Isso é muito simples. Ela mudou o seu estado de movimento, ou seja, teve uma força gerando isso daí, tá certo? Se eu tenho esse bloco e eu aplicar uma força nesse bloco, o que vai acontecer? Vai modificar o estado de movimento. Então, isso aqui que nós acabamos de falar são tipos de força que nós vamos estudar ao longo do nosso curso de dinâmica aqui, tá certo? Bom, e quanto à natureza dessa força? Nós falamos de diversos exemplos de forças aqui, temos outras forças que veremos ao longo do curso, mas todas elas, quanto à natureza, podem ser dois tipos, força de contato ou força de campo. O que é uma força de contato? É aquela que precisa de contato para que ela ocorra. E força de campo é aquela que não precisa de um contato. Basta que um corpo esteja no campo de força do outro corpo. Falando de uma maneira mais simples. Olha aqui. Esse ímã aqui. Vocês acham que a interação dele com outro corpo ali é uma força de contato ou uma de campo? Lembrando, contato tem que ter contato. Precisa de contato? Dá uma olhadinha aqui. Não precisou de contato, bastou que esse corpo tivesse no campo magnético desse ímã para haver interação, para que haja força. Então, isso aqui, força magnética, é uma força de campo. E a força de tração? Quando eu puxo essa caneca, é uma força de contato ou de campo? Vamos dar uma olhada aqui? Força de contato, eu preciso do contato dessa corda com a caneca para que ela se movimente. Então é uma força de contato. E a força gravitacional é uma força de contato ou uma força de campo? Acertou quem falou que é uma força de
campo, porque basta que o corpo que tem a massa esteja no campo gravitacional, ele fica sob a ação da força gravitacional. Então, esses são os exemplos de força. Esse bloquinho, para ele se mover, precisa de contato. Então, também é uma força de contato, tá certo? Quanto à caracterização de uma força, vamos caracterizar, ou seja, deixar ela bem clara. Lá no começo do ano, quando nós falamos de grandeza, a gente falou que tinha dois tipos de grandezas: grandeza escalar e grandeza vetorial. E a força, pelo que a gente viu até agora, será que é uma grandeza escalar ou é uma grandeza vetorial? Basta que eu fale o seu valor, que está claro? Não sei, vamos pensar nesse caso aqui? Se eu aplicar uma força nessa corda, vai gerar uma tração na horizontal. O movimento será na horizontal. E se eu aplicar uma força na vertical, como será o movimento? Na vertical. Então, não basta saber só o módulo, preciso saber direção e sentido. Se preciso saber direção e sentido, tem uma grandeza vetorial. E para definir grandeza vetorial, para deixar bem claro, temos que sempre falar do seu módulo, da sua direção e do seu sentido. Então, força, grandeza vetorial. Tá certo? Chegamos lá. Primeira lei de Newton, também conhecido como princípio da inércia. Newton também vivia numa época difícil, de quarentena, como nós estamos vivendo agora, quando ele fez um trabalho brilhante e desenvolveu as leis de Newton, além de outras coisas, tá certo? E o que nos interessa agora, as leis de Newton. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. O que fala essa lei? Bom, os méritos não são somente de Newton, lá isso é verdade. Na primeira lei de Newton, o princípio da inércia, Galileu já havia pensado antes. O que é a inércia? O que Galileu tinha falado? Galileu tinha notado, através de experimentos, que para um corpo permanecer em movimento retilíneo uniforme, ele não precisava de nenhuma força atuando sobre ele. E percebeu também que para um corpo ficar parado, não precisava de nenhuma força atuar sobre ele. Só que ele não conseguiu provar, e ele queria provar, que mantinha-se um movimento circular uniforme sem ação de força. Foi aí que Galileu não conseguiu fechar a sua ideia. Já Newton não, Newton fechou as ideias. E Newton fechou a ideia de que maneira? Através do princípio de inércia ou primeira lei de Newton, que fala o quê? Caso nenhuma força atue sobre um corpo, ou se a soma vetorial dessas forças, a resultante, for nula, o corpo fica em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Traduzindo, se um corpo está parado e não tem nenhuma força atuando nele, ele fica parado. Se um corpo está em movimento e não tem nenhuma força atuando sobre ele, ou se a resultante é nula, ele fica em movimento retilíneo uniforme. Tá certo? Então, essa é a primeira lei de Newton, das três que nós vamos estudar nesse mesmo tópico aqui, tá certo? E no dia a dia, onde que eu posso verificar, essa tal de inércia no dia a dia? Ora, um exemplo muito simples, no ônibus. Quando você está lá no ônibus, entrou o ônibus, está parado no ponto, está lá, aí o ônibus sai, ele muda o seu estado de movimento. Você está parado, você quer ficar parado, só que o ônibus, você tem aquela sensação de ir para trás. Um exemplo clássico. Mantendo no ônibus ainda, o ônibus está andando, adquiriu uma certa velocidade, você já está tranquilo lá dentro, vem um obstáculo adiante, que o motorista faz, freia, ou seja, ele está mudando o estado de movimento, está com uma certa velocidade, tem que parar. Você está em movimento, você tende a ficar em movimento pela inércia, e você vai à frente, então você tem que se segurar para não cair. Isso é um exemplo clássico. Outro exemplo, engraçado, desde que não ocorra acidente, lógico, é a questão do cavaleiro lá, que a gente vê nessas tal videocassetadas aí. O cavaleiro vai sobre o cavalo, quando o cavalo vê um obstáculo, o cavaleiro não está esperando, e o cavalo refuga esse obstáculo, ou seja, ele para repentinamente, o cavaleiro, por inércia, é arremessado adiante, porque ele tende a ficar em movimento, tá certo? Isso é outro exemplo. E o exemplo mais sério e importante é o tal do cinto de segurança. Todos sabem que as nossas leis prevêem que devemos usar cinto de segurança para nossa proteção. Mas por que para nossa proteção? Devido ao princípio da inércia. Se estivermos soltos dentro do carro e o carro sofreu um acidente, ele está a uma alta velocidade e vai parar bruscamente devido ao acidente, seremos arremessados
para o para-brisa, para o painel do carro, ou mesmo para fora do carro, né? Gerando, no caso, ferimentos graves. Para isso que tem o cinto de segurança. O cinto de segurança, ele te prende ao banco. Então, quando ele te prende ao banco, mesmo diante de uma desaceleração forte provocada por um acidente, você vai ficar preso ao banco, vai minimizar as causas, né? As causas não, as consequências desse acidente, tá certo? Então, uso de segurança obrigatório e para o nosso próprio bem e para a nossa segurança, tá certo? Bom, até a próxima aula, desejo a todos aí um bom dia e até mais.